Como é que você viu a atuação do Corinthians ontem contra o Sport? Eu acho que jogou bem, cara, principalmente depois da paulada que levou segunda-feira. Viu o Corinthians jogando bem ontem em Itaquera, Serginho? Exatamente, né? O desafio ontem era absolutamente psicológico, né? Porque é montanha-russa, né? O Corinthians sai daquela vitória contra o Fluminense, que é a vitória que diz, uau, né? A gente não está aqui só para ganhar, a gente está aqui para dar prazer para o torcedor. E aí, né, toma de 4 do Palmeiras. Então, assim, foi uma montanha-russa. E ontem, de novo, o carrinho do Corinthians subiu. Está subindo, né? Fez um bom jogo, Fagner funcionando maravilhosamente, para mim o melhor em campo. Fábio Santos, como sempre, né, super útil, né, inclusive em liderança. Mosquito correndo para burro, voando Mosquito, né? Enfim, as coisas funcionaram. O gol do Matheus Vital, Casares, né? Claro que a fragilidade do esporte é muito grande, né? É uma diferença enorme. Agora, quantos times frágeis, né, que a turma da primeira página da tabela pega e não consegue jogar, porque está lá, retraído e um contra-ataque. O Corinthians ontem não deu chance para o esporte. Fala um negócio pra você, Roger. O Casares, jogando a bola que ele tá jogando no Corinthians hoje, seria titular no Atlético Mineiro do Sampaoli. Pegar os meias do Galo hoje e o que o Casares está jogando, o Casares hoje tinha espaço no Galo, hein, Roger? Tá jogando muito bem o Casares. Caiu como uma luva nesse time do Corinthians. Uma adaptação muito rápida, né? Não é fácil se adaptar ao Corinthians. Agora, se ele ia jogar no time do Galo com o Sampaoli, aí eu já não sei. Porque aí depende também de intensidade, quantas vezes ele pressiona a marcação. É um jogador mais muito técnico, mas que às vezes, ou não às vezes, mas ele não participa tanto dessa pressão pós-perda. E não sei se isso funcionaria com o Sampaoli. Mas no Corinthians tem funcionado muito bem. E eu acho que a partir dele o Corinthians começou a apresentar uma questão ofensiva muito mais alegre, muito mais de imaginação, de criatividade. Passa por ele esse crescimento ofensivo do Corinthians. E é por ele, é pelo Mosquito, é pelo Fagner. O Matheus Vital, nos últimos 4 jogos, fez gols. Fez gol contra o Botafogo, contra o Fluminense, ontem contra o Sport, só não fez contra o Palmeiras. Entrou bem, não sei se o Otero volta para o time. O Jô, sempre aquele centroavante que incomoda, forte lá na frente, faz o pivô. Quando sobra para ele, ele empurra para dentro. É um time totalmente diferente do Corinthians nessa reta final. E fazendo uma comparação de quem está perto dele ali, e provavelmente deve ser com o Fluminense essa briga, o momento do Corinthians é melhor. O Mosquito, que prefere ser chamado de Gustavo Silva, daqui a pouco será o nosso entrevistado. Vai ser um desafio para vocês três e para o apresentador, inclusive, chamá-lo de Gustavo Silva e não pelo apelido, que é a maneira como 98% das pessoas se referem ao atacante do Corinthians. Mas antes dele, ô PVC, qual é o bastidor que você tem da questão física do Casares e Mancini? Conta pra gente. O Mancini falou sobre isso, quando o Mancini chegou, conversando com ele também. O Mancini trabalhou com o Casares no ano passado, no Atlético Mineiro, no ano retrasado já, 2019, reta de chegada do Campeonato de 2019. Quando o Casares chegou, o Mancini deixou claro que o Casares não ia jogar pelo lado, ele ia jogar por dentro. Mas ele não tinha condição física para fazer a função que ele está fazendo, de ser o segundo atacante, mas participar, pelo menos para cercar a saída de bola, de participar o jogo inteiro com intensidade. Ele não tinha essa condição. Então, o Mancini tirou o Casares do grupo por um período e entendia, ele queria recuperar o Luan. O Mancini entendeu que o Luan reagiu, melhorou, mas é claro que o Casares melhorou muito mais do que ele. Agora, melhorou muito mais do que ele também em função desse trabalho. Se tirou o Casares para fazer o trabalho físico para voltar e aí, taticamente, enxertar na função que ele está jogando. Que ele é, digamos, eu enxergo como 4-4-2, eu não enxergo como 4-2-3-1, mas isso é sutileza. O Casares está jogando de segundo atacante, encostando no jogo e preparando jogadas. Como no passe primoroso que ele deu ontem. O Casares tem um talento assustador. Só que ele tem uma responsabilidade que assustava muito mais. Agora ele está trabalhando muito para o grupo.
O passe diz o lance do primeiro gol, porque tem uma câmera que a gente coloca na arquibancada com uma imagem mais aberta, pegando a jogada desde o começo. Nos melhores momentos vocês veem só a conclusão final ali, né? Mas Casares pro Gustavo Silva. Mas a jogada desde o começo é muito bonita. O Fagner dá um belíssimo passe de esquerda, o Matheus Vital mata no peito, carrega a bola. Quem diria que o Corinthians ia jogar esse futebol ainda na temporada, hein? E o Casares acha o Gustavo para abrir o placar. E foi uma jogada bem bonita. Eu confesso, eu pelo menos não esperava fazer esse comentário ainda nesse Campeonato Brasileiro. Ver jogadas no plural tão bonitas do Corinthians, que melhorou demais. Não só nas mãos do Mancini, mas com a chegada do Casares, do Otero, do Fábio Santos e do Gemerson na zaga, que saiu machucado ontem. O Sport é tão... Preocupa, hein? Preocupa, porque o Sport é tão frágil que a zaga do Corinthians ontem foi Marlon e Bruno Mendes, quando saiu o Gemerson. E nem assim o Sport conseguiu, é uma zaga fraca no meu entendimento, e mesmo assim o Sport conseguiu incomodar o Corinthians ontem em Itaquera. Ele torceu o joelho, o Gemerson, né? A gente não sabe ainda da gravidade, se é que há gravidade na lesão dele que o tirou de campo ontem. Você falou do Fábio Santos, Zé? Eu Falei. fiquei preocupado. Desculpa, PVC. Imagina. O Fábio Santos deu uma entrevista depois da derrota de 4-0 para o Palmeiras que é muito, muito simbólica do porquê o Corinthians conseguiu reagir rapidamente, mentalmente. Tá claro que o jogo do Palmeiras foi ponto fora da curva, né? O Corinthians nos últimos 9 jogos tomou 1 gol e tomou 4 em um jogo contra o Palmeiras. O Fábio Santos na saída, ele deixou muito... A gente precisa sentir a derrota, mas a gente precisa saber que o que a gente está trabalhando e o que está dando certo e recuperar o que a gente está fazendo de certo. Que no fundo, a entrevista do Fábio Santos é o que indica sempre. É normal perder. Porque você precisa... Se não fosse normal perder, era campeão invicto brasileiro todo ano. E o último foi em 79. A questão é como sair da derrota. É preciso saber sair do momento da derrota. E o Corinthians soube. Claro que vai ter jogos mais difíceis. Sim. E, Roger, um jogador da sua posição, cara, o Matheus Vital. Ele surgiu como uma grande promessa no Vasco e no Corinthians ele viveu de lampejos. Teve uma atuação excelente naquela final do Paulista em 2018, um outro jogo bom, mas nunca teve uma sequência. No Corinthians, nessa fase em que vários jogadores estão sendo melhorados, estão melhorando com o time, o Matheus Vital, acho que dá para afirmar isso, tem a sua melhor sequência no Corinthians, marcou 3 gols em 4 jogos, está jogando no lugar do Otero e está fazendo aquilo que o Otero tão bem faz, que é finalizar, chutar. 3 gols em 4 jogos. Está melhorando o Matheus Vital, hein, Roger? Tava demorando para isso acontecer, né, Rizek? É um menino que tem muito talento, é inteligente, joga bem o futebol, só que não assumia a responsabilidade de ser um titular do Corinthians. Ele já está... Quantas temporadas no Corinthians? PVC que nos salva? 4, 5? Ele já tem um tempo de 17. Corinthians, né? Não, foi campeão paulista em 18. 7, 8, 9, 10, é o 5º ano dele com a camisa do Corinthians. Ele já era para ter assumido a condição de titular pelo menos há uns 3 anos atrás. Ele chega novo, tempo de adaptação, é um time que tem uma pressão muito grande, aí você dá 1 ano, 2 anos ali, mas ele já era para ser titular, dono da camisa, já há 3 anos. E a gente está falando dessa irregularidade, que é um jogador que tem altos e baixos, ou mais baixos do que altos. Ele vem numa sequência importante, você falou assim, agora está tendo uma sequência. Mas o jogador só tem uma sequência se ele mostra que tem condição para ter a sequência, né? A sequência é boa, quebra essa sequência, claro. Quando essa sequência é quebrada é porque ele não está na fase legal, ele não está se apresentando bem. E tomara, eu torço por ele, eu acho que ele tem condição sim, só que já passou do ponto dele assumir essa condição de titular. E aí é para ter uma regularidade de anos, né? Não é, vou jogar essa reta final, aí tem um período de férias, de volta e ano que vem a mesma coisa, jogo 3, fico 5 jogos sem jogar, entro mais 2 no intervalo, volto, jogo. Não, é jogador para assumir responsabilidade, ser titular da equipe, dono da camisa, e ainda não fez isso. Ele chegou em 18, na verdade, né? Já foi campeão paulista, e ele sempre foi um jogador muito ciscador. E com o Mancini, pela primeira vez, ele é aquele meia finalizador, aquele meia que, como ontem nos outros jogos tem acontecido,
finaliza, vai para frente, faz gol. Agora, o Wagner Mancini, que foi contratado à época com o Corinthians desesperado, preocupado com a zona do rebaixamento, falou ontem sobre o primeiro objetivo dele atingido à frente do Corinthians, que não é, na visão dele, brigar por Libertadores. Dá uma olhada. Hoje nós já estamos mirando o G6, né? Acho que para chegar lá serão necessários aí mais 15 pontos, acredito eu. E óbvio que nós vamos buscar o nosso segundo objetivo agora, né? Acho que ficou muito explícito nesses últimos jogos que nós temos totais chances de chegar a essa vaga, né? Respeitando as outras equipes, mas acreditando naquilo que nós temos visto dentro de campo. Ele dizia, antes desse trecho que a gente mostrou, que o primeiro objetivo já tinha sido cumprido, que era escapar do rebaixamento. O Corinthians já tem uma pontuação hoje, mas na verdade já faz um tempo que o Corinthians está muito mais preocupado em olhar para a Libertadores do que para cair. E ele projeta, nas contas dele, Serginho, 15 pontos para chegar no G6, que pode virar G7. Aliás, vai virar G7, porque Palmeiras e Grêmio se enfrentam na final da Copa do Brasil, um dos dois já vai ter vaga via Copa do Brasil e já vai virar G7. E se o Palmeiras ganhar também a Libertadores, é possível que aumente uma vaga. Se o Santos ganhar a Libertadores e estiver entre os 6 primeiros, também vai aumentar uma vaga. E ele projeta 15 pontos para classificar o Corinthians para uma vaga na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores. Os jogos que restam são os seguintes. Dá para achar 15 pontos aí, Serginho, a começar pelo Bragantino, domingo, na Neoquímica Arena? Olha, esse é um jogo bem importante, porque o Bragantino está com 41 pontos, mas está subindo. Está subindo, pode encostar nesse grupo mais de cima, né? Tem ainda o Ceará, que é outro que está chegando. Acho que a gente vai ter uma briga importante. E o Corinthians vai pegar justamente, né, Bragantino, vai pegar o Santos, que é concorrente direto ali, e mais o Ceará. Dá para chegar, sim. Dá para chegar. Santos um dia depois da final da Libertadores, é isso? No domingo? Isso aí vai mudar, né, PVC? Vai mudar, não, já mudou, já era. Vai para frente, vai depender, inclusive, de o Santos ganhar a Libertadores ou não, porque se o Santos ganhar a Libertadores, o Santos vai viajar para Doha no dia 2 de fevereiro, ou no máximo 3 de fevereiro para chegar lá dia 4. Isso vai mudar. A conta aqui é importante, o ano passado, o sexto colocado fez 63 pontos, mas no ano retrasado fez 59 pontos. Então, assim, se você for contar ser sexto lugar, ele precisa de 14 a 17 pontos. 14 a 18 pontos. Agora, para ser o oitavo colocado, o ano passado o Corinthians foi oitavo com 56. E se o Palmeiras ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, se o Palmeiras ganhar, o oitavo colocado vai para a Libertadores. O Corinthians hoje tem 45. Ele pode precisar de 11 pontos e não de 15 para estar na Libertadores do ano que vem. Claro que com uma pontuação baixa. A pontuação do Corinthians no ano passado foi baixa para o Corinthians. Oitavo lugar com 56 pontos. E assim, o time tem que estar inteirinho nessa reta final de campeonato, porque não vai dar tempo de se preparar, fazer contratação. Termina o Campeonato Brasileiro, já tem início do Campeonato Estadual poucos dias depois, e é questão de uma semana, 10 dias, pelo menos por enquanto, está marcado... É o cachorro aí latindo. Está marcado o mata-mata da Libertadores. É seu, Roger? É sua essa fera aí, Roger? Por isso que de vez em quando eu tiro aqui o som, que às vezes eu tenho que... Aí eu dou uma balada. Quando ele discorda de alguém aqui, do âncora, ele late, é isso ou não? É isso. Não, beleza. É a nossa buzina aqui do programa. Tá certo. Vamos esforçar. Como é que chama a fera, Roger? Ele é roqueiro, se chama Ozzy. Ozzy? Pô, que belo nome pra cachorro, hein, velho? Que belo... Ozzy, vou melhorar aqui, Ozzy. Não precisa mais latir, não. O latido tá afinado ou não? Tá afinado. Cara, quem não tá afinado é o Luan. Eu tava refletindo vendo o jogo de ontem, né? Mosquito ganhando espaço, o Otero ganhando espaço, Casares titular absoluto, Matheus Vital ganhando espaço. O Luan virou uma espécie de Arauz no Corinthians. Ele ficou no banco ontem, não entrou no jogo. Ele e o Arauz não entraram. Léo Natel entrou. O Luan, assim, realmente é um jogador que está deixado de lado. Meio que se acomodou a situação do Luan no Corinthians, Serginho. É isso, é um reserva, vai entrar bem de vez em quando, muito raramente.
parece que meio que se acomodou a situação do Luan no Corinthians também, viu? O Luan deu a impressão que por sei lá, alguns meses ali, meses não, semanas, né? Ele deu a impressão que ele estava lutando, que ele estava competindo, né? E aí logo o time começou a andar um pouco mais e o Luan de novo ficou para trás. Já estava acontecendo isso no Grêmio, né? No Grêmio já tinha esse processo dele, do Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre vira o jogador da posição, o Luan vai para o banco e você começa a já nem querer mais usar o Luan no banco. É impressionante, né? Como faltou para o Luan um pouquinho mais de explosão. Acho que faltaram conselhos. Sempre dá para resgatar alguma coisa, mas o tempo está passando. Ontem entrou o Everaldo, entrou o Léo Natel, entraram volantes como o Xavier, o Cantígio. Se assemelha à situação do Ganso no Fluminense. Se o Ganso é reserva do Fluminense, não é nenhuma polêmica, é isso mesmo. Assim como o Luan é reserva no Corinthians, muito raramente sendo utilizado. Daqui a pouquinho o Gustavo Silva participa aqui conosco para a gente falar do momento dele, momento do Corinthians.